Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Diagnóstico Flamengo. Nosso intuito é falar sobre a Semana do Rubro Negro e todas as notícias do mais querido. Vamos começar falando sobre os confrontos até então do Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo começou o Campeonato Carioca com um time base, os garotos já base jogando. E até agora não deu muito certo, né? O Flamengo disputou 3 partidas e nesse momento o Flamengo só tem um ponto marcado, né? Um ponto feito, na verdade. Onde nesses 3 jogos o Flamengo ele conseguiu um empate contra a Portuguesa, uma derrota para o Bangu e simplesmente uma derrota por 3-0 do Volta Redonda. Bom, o que temos para falar dos jogos? Primeiramente, os garotos da base, pelo que a gente tá vendo, as coisas que a gente tá assistindo, não tá se encontrando. Os garotos, eles, embora que a gente não pode dizer que eles não estão tentando, que sim, estão tentando, mas não tá sendo suficiente. A verdade é que eu acho, na minha opinião, que eles sentem muito a diferença do campeonato em si, do jogo de base para um jogo profissional, assim, né? Em termos de campeonato carioca, onde realmente pegam equipes que não são equipes sub-20, são equipes já estruturadas, e podemos ver nos confrontos, né? Onde o confronto contra a Portuguesa, o Flamengo teve mais posse de bola, mas só finalizou 3 vezes no alvo, né? Então, o gol que o Flamengo fez na Portuguesa foi um gol bem achado. Um gol do zagueiro, gol de Iago, onde o Flamengo já tinha dado indícios de que não estava jogando bem, mas acabou conseguindo empate com a Portuguesa. No segundo confronto contra o Bangu, o Flamengo também sofreu bastante e dessa vez não teve Iago, não teve um gol salvador, não teve milagre. O Flamengo perdeu para o Bangu e esse jogo o último confronto contra o Volta Redonda foi simplesmente uma surra do Volta Redonda, 3-0. O Flamengo ficou com um jogador a menos, né? Desde os 11 minutos de jogo, no Carbone. Cara, sendo bem sincero, a base não fez, acho que não conseguiu fazer aquilo que o Flamengo queria que eles fizessem, que era o quê? Pelo menos chegassem a pontuar. Conseguiu um empate contra a Portuguesa, conseguiu um ponto, mas são 3 jogos onde o Flamengo perdeu 2 vezes. E nessas 2 derrotas o Flamengo jogou muito mal, mas muito mal. Até no empate o Flamengo jogou mal, mas ainda tinha conseguido pontuar. E o Flamengo nesse momento se encontra numa situação dificílima no Carioca, né? Onde se encontra na quinta colocação, com um ponto marcado, são 6 gols sofridos e apenas 2 gols feitos. Cara, de verdade, eu acho que, como eu acabei de dizer, não sei se o Flamengo vai fazer, o que o Flamengo vai fazer. Eu vi que é possível que o Flamengo adiante e venha com os titulares agora no clássico contra o Vasco, né? Que vai acontecer nessa quarta. E, pelo visto, o Flamengo vai colocar os seus titulares já para o clássico contra o Vasco da Gama. O Flamengo precisa voltar a vencer, porque se perder mais alguns jogos vai ficar muito complicada a situação do Flamengo. Acho que é bem isso, o que a gente pode falar nesse início de Campeonato Carioca, esses primeiros 3 jogos, onde o Rubro Negro jogou muito mal os 3 jogos. Com a base não conseguiu propor aquela ideia de vencer, de jogar bem, como, por exemplo, jogou na última rodada contra o Mirassol, Campeonato Brasileiro 2025, onde o Flamengo jogou bem, aquele jogo jogou muito bem, jogando em cima, sempre no Mirassol, onde naquele jogo a gente conseguiu empate. Mas, infelizmente, não está conseguindo fazer isso no Carioca. Basicamente é isso. Creio que
quando os titulares voltarem, acho que o Flamengo finalmente vai poder encontrar sua primeira vitória. Falando um pouco agora das contratações e saídas do rubro-negro. Cara, o segundo coluna do Fla, o Santos encaminha a contratação de Michel do Flamengo, né? Onde o Michel estaria indo para o Santos para jogar no Clube Santista com o lado do Neymar, né? É, seria por cerca de 4 milhões de dólares, 20 milhões na cotação atual, e o Flamengo manteria 20% dos direitos do jogador, né? Cara, sendo bem sincero, o Michel já há tempos que não tem espaço no Flamengo. Reserva que o Felipe Luiz mal usava. Era bem raro a gente ver o Michel em campo, seja como titular, seja como reserva. Era bem difícil ver o Michel entrando ao decorrer da partida. E eu acho que pode ter sido uma boa, assim, ele ir pro Santos. Creio que no Santos ele vai ser titular, jogar ali ao lado de Gabigol, ao lado de Neymar. Pro Flamengo, mais dinheiro, que o Flamengo consegue com a venda de Michel. E já vai reforçando cada vez mais o seu caixa. Michael, ele teve nesse retorno ao Flamengo, desde 24 para cá, ganhou títulos, mas como falei, não teve espaço no Flamengo, né? Então, creio que será uma boa a saída dele pro Santos. O Flamengo também acertou a venda de Wallacian para o Red Bull Bragantino, onde o clube de São Paulo, Massa Bruta, está comprando 70% dos direitos econômicos do jogador, né? O Flamengo mantém os 30%. Segundo informações, os valores eles giram em torno de 10 a 2 milhões de euros. Cara, também creio que, minha sincera opinião, o Alacian, ele se perdeu, né, cara? Que subiu num hype gigantesco, foi para a Copa do Mundo Interclubes com o Flamengo, chegou fazendo gol na fase de grupo contra Chelsea, marcando contra o Los Angeles FC. A torcida se iludiu bastante com o garoto e creio que isso subiu a cabeça dele, que é bastante normal para jovens da idade dele, garotos jovens, mas ele acabou deixando subir. E já há tempos o Alaciano ele já não vinha jogando tão bem. O Felipe Luiz até colocava ele em alguns jogos para jogar, colocou ele para jogar com a base, mas há tempos que, vamos ser sérios, ele não vinha jogando, cara. Desde aquele período em que o Flamengo foi na Copa do Brasil, pegamos o Galo, fomos eliminados nas oitavas, com inclusive um pênalti dele perdido. Eu acho que desde aquele dia ele não é o mesmo cara, tá ligado? Logo em seguida do confronto contra o Atlético Mineiro, ele ainda teve aquele jogo contra o Fortaleza, onde o Flamengo acabou sendo derrotado e ele acabou sendo expulso, né? E, cara, ele chegou a ser multado depois disso. E vamos ser sinceros, cara, desde daquele período ele já não se encontrou mais no rubro-negro. Então, acho também, na minha opinião, que é uma boa para ele sair do Flamengo. Quem sabe no Bragantino ele não encontra o seu futebol, talvez não chegue para ser titular, mas com certeza vai ter uns minutos para estar jogando, tá evoluindo. E quem sabe em breve não podemos ver o Alaciano jogando muito no futebol brasileiro, despontando como um dos grandes craques aqui do nosso futebol, né? Que ele chegou a mostrar sim um pouco do seu futebol, e eu creio que no Bragantino talvez ele consiga mostrar esse jogador todo que ele é. O Flamengo também se acertou com o goleiro Andrew, né, que jogava no Rio Ave, de Portugal. Cara, um goleiro jovem, um goleiro que na minha opinião, é um ótimo goleiro que vai chegar para ser um bom reserva para o Flamengo. O Flamengo que tinha negociado o Matheus Cunha por pré-contrato para o Cruzeiro, trouxe o Endel para o lugar dele,
Acredito que vai ser um ótimo reserva. É, talvez no time do Felipe Luiz possa jogar no segundo time, um time mais reserva, um time que possa jogar algumas partidas de brasileiro. Na minha opinião, ele é um ótimo jogador. Vai se encaixar bem, na minha opinião, no que o Felipe Luiz gosta. Um goleiro bem prático. E é isso, creio que no Flamengo tem tudo para dar certo. Onde o Flamengo conseguiu vencer a disputa contra o Botafogo, né? E conseguiu a contratação do goleiro. E chega, como eu falei, para ser um ótimo goleiro e um goleiro reserva que com certeza vai ajudar muito o Flamengo na temporada. Bom, para terminar o tema do vídeo, vamos falar um pouco sobre Paquetá. Cara, segundo o Coluna do Fly e outros portais de notícia que cobrem o Flamengo, e pelo que estamos vendo, né, Paquetá ele realmente quer vir, cara. Foi dito que o Flamengo conseguiu já se acertar com ele. Agora o Flamengo negocia com o West Ham para ter a liberação imediata do atleta. E a última notícia que saiu é que o West Ham ele aceita vender Lucas Paquetá ao Flamengo, só que com a cláusula de quando ele vender Paquetá, o Flamengo reemprestá-lo para ele terminar a temporada pelo West Ham. O Flamengo não aceita, não quer esse tipo de contrato. O Flamengo quer contratá-lo já imediato para que ele venha para o rubro-negro. E até então, o rubro-negro continua negociando com o West Ham para tentar trazer já direto. O West Ham ainda faz jogo duro para tentar manter o craque para até a reta final da temporada. Mas o mais querido continua negociando com o West Ham para trazer o craque para de imediato vir para o rubro-negro. Bom, o que eu acho? Creio que a contratação de Paquetá, se for confirmada, o Flamengo vai trazer simplesmente um craque para o futebol brasileiro, um garoto que já conhece a casa, que é jogador de seleção brasileira, não tá se sentindo bem, quer voltar para sua casa, quer voltar ao Brasil jogar no Flamengo. E cara, sendo bem sincero, Paquetá e Flamengo é o casamento perfeito na minha visão. Creio que aqui, como eu falei, ele vai estar em casa, vai ter o apoio da torcida, vai ter um time, com todo respeito ao West Ham, um time bem mais estruturado, um time que tá brigando por títulos na temporada. E quando ele chegar, cara, sendo bem sério, na minha opinião, ele vem para ser titular, para jogar ali no time de Felipe Luiz como titular. Cara, sendo bem sincero, eu acho que o Paquetá vai destruir aqui no futebol brasileiro. Vai jogar muito, vai voar e creio que o Flamengo só tem a ganhar com a contratação dele. Bom, esse foi o primeiro vídeo do canal Diagnóstico Fla. Peço que se vocês gostaram, deixarem um like, se inscrevam no canal. E é isso. Valeu, família. Tamo junto.